Com o benefício da retrospectiva, reconhecemos a amarga ironia da declaração do ex-primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain, em setembro de 1938, sobre paz para o nosso tempo. Menos de um ano depois, a Grã-Bretanha estaria em guerra com a Alemanha. A visão limitada de Neville Chamberlain sobre a política de apaziguamento com Hitler também levou ao que muitos veem como o maior fracasso de inteligência da história britânica. Os êxitos do Serviço Secreto de Inteligência britânico são reconhecidos, mas seus fracassos geralmente ignorados. Por orgulho nacional, esses fracassos ficam esquecidos e raramente aparecem no cinema. Em 9 de novembro de 1939, o Military Intelligence 6 foi vítima de uma armadilha do Sicherheidsdienst, agência de inteligência da SS. Perto da cidade holandesa de Venlo, na fronteira, 2 altos oficiais do Military Intelligence 6 foram capturados pelos nazistas. A inteligência britânica na Europa foi paralisada instantaneamente no pior momento. O que ficou conhecido como o Incidente de Venlo causou um grande impacto na inteligência britânica e trouxe enorme constrangimento para o governo britânico. Ainda pior, isso deu a Adolf Hitler o pretexto político para avançar com a planejada invasão dos Países Baixos no ano seguinte. Esta é a história de uma operação clandestina de espionagem britânica que deu terrivelmente errado. Os Países Baixos declararam neutralidade na Segunda Guerra Mundial, mas ficaram na infeliz posição de vizinhos da Alemanha nazista. A localização e neutralidade dos Países Baixos os tornaram a linha de frente da espionagem na guerra. Na época, o Military Intelligence 6 era admirado pela inteligência. Era a agência de inteligência modelo, que as outras, incluindo o serviço de documentação, aspiravam ser. Dizem até que o chefe do serviço de documentação, Reinhard Heydrich, se inspirava nos chefes do Military Intelligence 6 ao assinar suas cartas como C em tinta verde. Mas o Military Intelligence 6 no início da guerra na Europa deixava muito a desejar. O chefe do Military Intelligence 6 na época, Hugh Sinclair, estava morrendo de câncer, e seu segundo em comando, o coronel Claude Marjoribanks Dance, estava ansioso para assumir o comando. Dance criou uma agência de espionagem chamada Organização Z, que operava paralelamente, mas isolada do Military Intelligence 6. A Organização Z era formada por agentes disfarçados de comerciantes ou jornalistas na Europa. Esses agentes, como os do Military Intelligence 6, deviam criar redes de informantes e espiões e coletar dados. As redes de espionagem do Military Intelligence 6 atuavam a partir dos escritórios de controle de passaportes das embaixadas britânicas pelo mundo. A ideia era que, se a rede de plano de comunicações de operações fosse comprometida ou as embaixadas invadidas na guerra, a Organização Z independente sobreviveria e assumiria o controle. Um dos recrutas de Dance foi o capitão Sigismund Payne Best, com quem Dance serviu durante a Primeira Guerra Mundial na Holanda. Capitão Best estava ansioso para voltar ao serviço como agente secreto ao ser recrutado em 1935. Ele seria o chamado Homem Zé de Dance na Holanda. Best se instalou na Holanda após a Primeira Guerra e operava agentes secretos na Alemanha, usando seu negócio de importação e exportação de produtos farmacêuticos como fachada. Dance, no entanto, decidiu fundir a Organização Z com a rede Plano de Comunicações de Operações do Military Intelligence 6 em agosto de 1939. Alguns afirmam que ele decidiu isso por querer ser o próximo chefe do Military Intelligence 6 e unir a Organização Z à rede Plano de Comunicações de Operações aumentou suas chances de promoção. Mal sabia Dance, no entanto, que isso se mostraria um erro fatal, pois a rede Plano de Comunicações de Operações do Military Intelligence 6 na Holanda já havia sido completamente comprometida pelo serviço de documentação alemão naquela altura. O chefe da estação do Military Intelligence 6 no escritório de controle de passaportes em Haia era o Major Richard Stevens, de 44 anos. Descrito como infeliz, tinha pouca experiência em espionagem e assumiu um cargo de liderança na inteligência quase por acaso.
Stevens não sabia que ao menos 2 agentes do Serviço Secreto de Inteligência Militar Britânico na Embaixada Britânica trabalhavam como agentes duplos para a Alemanha. O comprometimento foi tão grave que o serviço de documentação conseguiu instalar uma câmera em uma barcaça ancorada diretamente em frente ao escritório de Stevens. Os alemães sabiam com quem Stevens se encontrava e liam a inteligência britânica como um livro aberto. Essa era a situação do Military Intelligence 6 na Holanda, quando, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha deu início à Segunda Guerra Mundial ao invadir a Polônia. 2 dias depois, a Grã-Bretanha entrou na guerra. Apesar do fracasso nas tentativas de Neville Chamberlain de apaziguar Hitler e negociar a paz, ele seguia determinado a buscar qualquer solução para evitar uma guerra longa. Chamberlain soube, no início da guerra, que oficiais do exército alemão buscaram a embaixada britânica em Haia para pedir ajuda na derrubada de Adolf Hitler. Para Chamberlain, um golpe interno era a melhor forma de encerrar o conflito e negociar a paz rapidamente. O informante do Military Intelligence 6 era o alemão Dr. Franz Fischer. O Major Stevens e o Capitão Best foram informados de que Fischer era confiável na rede plano de comunicações de operações da AIA. Com o aval de Chamberlain e Sinclair, Dance pediu que Stevens e Best encontrassem o Dr. Fischer. Best, porém, tinha dúvidas e decidiu interrogar Fischer uma manhã para saber se ele agia de boa fé. Fischer explicou que os oficiais alemães que ele representava pretendiam destituir Hitler e então instalar uma junta militar que negociaria os termos de paz com os aliados. No fim das discussões, Best estava certo de que Fischer era um agente nazista infiltrado para enganá-los. Ele relatou isso a Dance, recomendando que o informante alemão fosse atraído para Londres e então preso pelo restante da guerra. Best foi ignorado. Capitão Best acertou sobre o informante alemão. Dr. Fischer era um canalha, tendo fugido da Alemanha para a França enquanto era perseguido pela polícia por desfalque. Na França, ele se ofereceu como informante do serviço de documentação em troca do arquivamento das acusações. Fischer foi enviado para Haia como isca por Reinhard Heydrich, que planejava atrair o Military Intelligence 6 para uma armadilha, destruir suas operações na Europa e dar vantagem à Alemanha na espionagem. Dance nunca realizou seu sonho de chefiar a inteligência britânica, cargo que ficou com Sir Stuart Minnes. Minnes também queria tanto quanto Dance e Chamberlain que a pista de Fischer fosse investigada. E assim, apesar das reservas de Best, as reuniões com Fischer continuaram. Na segunda reunião, Fischer disse que apresentaria Best ao Major Solms. Fischer afirmou que Solms foi oficial da Luftwaffe e membro-chave da resistência antinazista. Solms, na verdade, era Johannes Travalho, oficial de inteligência da Serviço de Documentação infiltrado. Best encontrou o Major Solms uma semana depois, mas ele apenas confirmou que havia uma conspiração entre altos oficiais da Wehrmacht para derrubar Hitler. Foram dados poucos detalhes, e Solms disse que os superiores preferiam tratar os pontos específicos do plano diretamente com Best. Em uma jogada irônica, Solms insistiu que Best e Stevens provassem que realmente representavam o governo britânico. Eles organizaram para que uma notícia previamente combinada fosse transmitida em um programa de rádio da British Broadcasting Corporation em alemão. Heydrich deve ter sorrido de orelha a orelha ao ouvir a transmissão, que foi a confirmação de que a isca que ele vinha balançando diante do Military Intelligence 6 havia sido avidamente engolida. Heydrich nomeou seu agente mais valioso, o major da polícia secreta Walter Schellenberg, para liderar a operação. Advogado, Schellenberg ingressou no Partido Nazista e na SS como muitos ambiciosos de sua geração após Hitler assumir o poder na Alemanha. Schellenberg fingiu ser o Major Schimmel, um dos oficiais fictícios entre os conspiradores contra Hitler. Não se sabe ao certo o que o serviço de documentação planejava para o final da operação, mas no fim, talvez tenham conseguido mais do que esperavam. Stevens e Best logo seriam o casus belli de Hitler em sua marcha pela Europa. Enquanto isso, os serviços de segurança holandeses nomearam o tenente Dirk Klopp como responsável pelo espião britânico.
Sua função era ajudar Best e Stevens a cruzar áreas controladas pelos holandeses próximas à fronteira alemã. Schellenberg agendou nova reunião para 20 de outubro de 1939 em Arnhem, na Holanda. Aguardando o encontro com um general alemão, Best e Stevens foram recebidos por 2 agentes do serviço de documentação disfarçados de oficiais da Wehrmacht. Ansiosos, ambos tinham pouca informação para compartilhar. As discussões acabaram quando a casa onde se reuniam foi cercada pela polícia militar holandesa, que estava desconfiada. O tenente Klopp salvou o dia nessa ocasião ao acalmar seus colegas, evitando assim uma busca na casa. Schellenberg apareceu pessoalmente pela primeira vez na reunião de 30 de outubro de 1939, com 2 agentes do serviço de documentação disfarçados de oficiais do exército alemão. Ele exigiu que Best e Stevens apresentassem uma declaração dos objetivos britânicos e dos resultados desejados para a guerra. Esse pedido chegou até Whitehall, onde, no dia seguinte, Chamberlain e o secretário de Relações Exteriores Lord Halifax fizeram conforme instruído. Quando o rascunho da declaração foi apresentado ao gabinete britânico, o documento foi prontamente rejeitado. Winston Churchill teria sido especialmente crítico às negociações secretas de paz. O subsecretário britânico Alexander Cadogan registrou em seu diário que suspeitava que os homens fossem agentes nazistas. A série seguinte de reuniões ocorreu no Café Bacchus, perto de Venlo. Esse local foi escolhido porque ficava na fronteira entre a Holanda e a Alemanha, a poucos metros do posto de fronteira alemão. Em 7 de novembro de 1939, Best, Stevens e o tenente Klopp encontraram o major Schemmel e o tenente Grosch. Os espiões britânicos informaram aos alemães que não podiam fornecer uma declaração escrita sobre os objetivos da Grã-Bretanha na guerra e, em vez disso, deram um resumo oral das respostas do governo britânico, o que desagradou muito os alemães. Schemmel disse que seu general fictício do exército e líder da resistência nazista estava pronto para ir a Londres discutir com Chamberlain e seu gabinete. Para conseguir outro encontro antes disso, Schemmel disse que o general queria ver Best e Stevens para confiar-lhes documentos secretos importantes caso o complô contra Hitler falhasse. As partes se encontraram novamente no dia seguinte, em 8 de novembro, naquela mesma manhã em que os monarcas holandês e belga anunciaram sua oferta para servir como mediadores entre as nações em guerra. Schemmel aproveitou isso, dizendo a Best e Stevens que não só o general estava doente e não pôde comparecer à reunião, mas que seus superiores queriam observar a reação da Alemanha à proposta de mediação antes de prosseguir com seus planos. Best e Stevens aceitaram e combinaram de se reunir no dia seguinte no Café Bacchus. Nesse momento, Best e Stevens começaram a achar que estavam sendo enrolados e suas suspeitas aumentaram. Mesmo decidindo seguir para o próximo encontro, eles mantiveram suas pistolas Browning. A tarde de 9 de novembro era cinzenta e fria, mas os espiões britânicos esperavam avançar significativamente. Rumores circularam na Holanda sobre uma iminente invasão alemã, e foi noticiado que, no dia anterior, Hitler escapou por pouco de mais uma tentativa de assassinato. O motorista de Best também acompanhava os homens naquele dia. Ele deveria devolver o carro em raia se os outros quisessem voltar de trem depois. Ao se aproximarem do Café Bacchus com o Lincoln Zephyr, Best estranhou as barreiras alfandegárias do lado alemão abertas, normalmente fechadas. Best estacionou o carro e viu Schemmel na varanda do café. Ele sinalizou para Best, que percebeu que o general alemão aguardava dentro para a reunião. Mas quando Best e Stevens saíram do carro, o caos começou. Um veículo conversível cheio de homens armados surgiu repentinamente do lado alemão da fronteira. Os ocupantes atiraram para o alto enquanto o veículo parava em frente ao carro de Best, bloqueando-o. 4 homens armados saltaram do veículo e correram até Best e Stevens, ordenando que levantassem as mãos. No calor do momento, o tenente Klopp saiu pela parte de trás do veículo e sacou sua própria pistola contra os atacantes. Um tiroteio ocorreu e Klopp foi morto a tiros.
Best, Stevens e Lemons foram rapidamente capturados e escoltados à força através da fronteira para a Alemanha nazista, com os portões da fronteira se fechando de forma ameaçadora atrás deles. A ordem para sequestrar os agentes britânicos e levá-los para a Alemanha para interrogatório veio do próprio Adolf Hitler. A ordem foi então comunicada a Schemmel por Heinrich Himmler, na manhã em que o sequestro deveria acontecer. O oficial sênior da SS, Alfred Naujoks, orquestrou o sequestro. Ele encenou um ataque a uma rádio alemã na fronteira com a Polônia meses antes, usado por Adolf Hitler como pretexto para invadir a Polônia e iniciar a Segunda Guerra Mundial. O incidente de Venlo ameaçou romper o frágil impasse da guerra de mentira entre a Alemanha e a Grã-Bretanha. O ocorrido em Venlo, na neutra Holanda, ameaçava levar as duas nações à guerra. Porém, os atos isolados do relojoeiro alemão Georg Elsa deram à Alemanha nazista o pretexto para justificar sua invasão ilegal ao território holandês. Todo ano, no aniversário do Putsch da cervejaria, primeiro golpe fracassado de Adolf Hitler, o Führer discursava na cervejaria Burger Braukeller em Munique. Georg Elsa, dissidente de esquerda indignado com Hitler por reprimir direitos dos trabalhadores e iniciar outra guerra, conspirou para assassiná-lo durante seu discurso no evento de 1939. Utilizando suas habilidades de relojoeiro, ele criou uma bomba relógio complexa. Ele passou várias noites escondendo o artefato explosivo em um nicho atrás do púlpito onde Hitler discursaria. Na noite de 8 de novembro de 1939, Hitler fez seu discurso, mas saiu antes com líderes nazistas seniores. A bomba explodiu 13 minutos após sua saída, matando 8 e ferindo 62 pessoas no Beer Hall. Georg Elser foi preso naquela noite ao tentar cruzar para a Suíça. No interrogatório, ele afirmou ter agido sozinho e fez uma réplica da bomba relógio para provar sua versão. Mas Hitler se recusou a acreditar que Elser havia agido sozinho e estava convencido de que o plano tinha as digitais do serviço secreto britânico por toda parte. Joseph Goebbels reconheceu o valor propagandístico da tentativa de assassinato e como ela coincidiu com o sequestro em Venlo. No dia seguinte, um jornal alemão publicou matéria de capa nomeando Elser, Stevens e Best como co-conspiradores no plano de assassinar Hitler. Após o sequestro, Best e Stevens foram enviados para a sede da Gestapo na Prinz Albrechtstraße, em Berlim, para interrogatório. Não está claro quantos segredos de Estado os nazistas conseguiram extrair dos dois espiões britânicos durante os interrogatórios. De acordo com o relato dado por Best em sua autobiografia, ele permaneceu calado e revelou muito pouco. Stevens, por outro lado, teria cedido e revelado tudo aos nazistas. Em um dos detalhes mais bizarros, quando Stevens foi sequestrado, ele levava uma lista com os nomes reais de todos seus agentes na Holanda. Esses agentes, portanto, foram comprometidos e suas vidas ficaram em grave perigo. Após o interrogatório, Best e Stevens foram levados para o campo de concentração de Sachsenhausen e mantidos separados em um prédio reservado a prisioneiros protegidos da Gestapo. Eles foram tratados bem, comparativamente falando, considerando o destino de milhares de outros que passaram pelos campos. A Alemanha queria exibir Elsa, Stevens e Best em um julgamento público após a guerra, por isso buscava mantê-los em boas condições. Após Venlo, alguns do Military Intelligence, 6 ainda acreditavam negociar com supostos conspiradores alemães. Schellenberg manteve a farsa após o incidente de Venlo, enviando mensagens de rádio ao Military Intelligence, 6 em nome dos supostos conspiradores alemães. Schellenberg eventualmente se cansou do seu Funkspiel, ou jogo de rádio, e enviou ao Military Intelligence 6 a seguinte mensagem zombeteira, revelando o quanto eles haviam sido enganados. A comunicação por qualquer período de tempo com pessoas convencidas e tolas é entediante. Então você entende que estamos desistindo. Você é cordialmente saudado pela oposição alemã e pela Gestapo.
Stevens foi transferido para o campo de concentração de Dachau em janeiro de 1941. Best foi levado ao campo de Buchenwald por pouco tempo antes de ser enviado ao bunker em Dachau em 9 de abril de 1945. Felizmente para ambos, eles foram evacuados de Dachau junto com outros 130 prisioneiros Very Important Person em 1945, quando o exército alemão foi derrotado na Europa. George Elsa infelizmente não teve a mesma sorte. Quando o exército americano chegou para libertar o campo, ele foi forçado por um guarda nazista a se ajoelhar e executado. Hoje, Elsa é considerado um herói na Alemanha, com muitos lugares e ruas levando seu nome e vários monumentos erguidos em sua homenagem. O Military Intelligence 6 desconhecia o paradeiro de seus agentes desde o sequestro e provavelmente ficou surpreso quando os dois pródigos magros saíram do exílio. Stevens nunca falou sobre sua aprovação e acabou morrendo de câncer em 1968. Best, por sua vez, negociou uma pensão maior do Military Intelligence 6 e escreveu suas memórias que viraram best-seller. Para o Military Intelligence 6, o incidente de Venlo teve consequências graves e duradouras. Os britânicos acreditavam que muitos de seus agentes, mesmo fora da Holanda, haviam sido comprometidos ou desmascarados e, por isso, foram afastados ou retirados do campo. A revelação de que Chamberlain negociava a paz secretamente enquanto o país era chamado a se dedicar à guerra foi um insulto ao público britânico. O incidente acabou sendo apenas mais um prego no caixão político de Chamberlain. Quando Churchill virou primeiro-ministro em 1940, sua desconfiança no Military Intelligence 6 o levou a criar a Executiva de Operações Especiais. Foi a Special Operations Executive que foi usada com grande eficácia, especialmente na organização e condução da resistência francesa. Churchill perdeu o interesse em contatar grupos de oposição nazista na Alemanha e foi proibido de manter contato com movimentos de resistência. A Grã-Bretanha não ofereceu nenhum apoio aos oficiais alemães por trás do fracassado complô de 1944 para assassinar Hitler em seu quartel-general da Toca do Lobo. Para os alemães, Venlo revelou o perigo das agências de inteligência e deu grande impulso de propaganda ao regime nazista antes da marcha pela Europa Ocidental. A Alemanha nazista acusou a Holanda de ter violado sua neutralidade na guerra ao cooperar com o serviço secreto britânico. Hitler, então, sentiu que tinha a justificativa de que precisava para invadir a Holanda em maio de 1940. Atrapalhada amadora do Military Intelligence 6 e seu mau gerenciamento dos eventos que levaram ao incidente de Venlo, resultaram no lacre dos registros relacionados ao incidente por 100 anos. Quanto mais tempo o Military Intelligence 6 pudesse colocar entre ele e Venlo, melhor. A inteligência britânica, no entanto, conseguiu eventualmente se recuperar do golpe em sua imagem causado em Venlo, passando a realizar muitas missões bem-sucedidas durante a Segunda Guerra Mundial e além. Essas histórias ficam para outro dia.